Olá, tudo bem com você? Como estamos nessa caminhada de estudo da Palavra de Deus? Eu quero estimular você que se inscreveu no canal e a você também que está assistindo esse vídeo. Por favor, dê um like, se inscreva no canal, mas mais do que isso, divulgue para outras pessoas, para que a Palavra de Deus vá cada vez mais sendo ampliada no tempo que nós estamos vivendo, tá bom? É que eu peço para vocês com todo carinho, tá? São amigos, pessoas que eu tenho encontrado e tenho gostado, e isso não é para minha glória, isso é para a glória de Deus. Estamos aqui para trabalhar para Deus, e a mensagem sempre que o Senhor coloca no nosso coração é aquela que a gente coloca para vocês. Então, primeiro, eu uso para minha vida. São palavras para o meu coração, e aí eu transmito para vocês. E o estudo tem que ser da palavra, a palavra tem que falar por si. Por isso que o nosso canal é muito simples, sem efeitos. Primeiro porque eu não sei utilizar todos os efeitos, estou aprendendo. Mas eu coloquei, sempre pedi ao Espírito Santo para que fosse algo dentro da palavra. Por isso divulgue para as pessoas, orem por elas quando você for divulgar. Diz que o Espírito Santo age no coração da pessoa. Isso aqui é só uma ferramenta, o Espírito Santo é que é o agente maior. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, gratos somos, Senhor, mais uma vez, por abrir a Tua Palavra. É por ela que vem a vida, é por ela que vem a Tua revelação do Seu caráter, do amor de Jesus. E eu peço a unção do Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo, o Senhor que sempre tem estado conosco nessa caminhada, eu quero que esteja com meus amigos também, para que eles entendam a importância dessa mensagem, para que eles despertem para o momento que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu tive a oportunidade de viajar com a minha esposa para os Estados Unidos e nós saímos da cidade de Maryland para Nova York, e minha esposa, ela já tinha ido aos Estados Unidos outras vezes e ela foi me mostrar como eram as rodovias americanas, né? Realmente eram imensas, são 6 faixas, para vocês entenderem o que eu estou falando, são 6 faixas. Para quem já viu, sabe como que eu estou falando, de imensidão de estrada. E o maior desafio é você, primeiro, observar as placas e não perder as saídas ou as entradas, né? Para você sair das rodovias, você tem que prestar muita atenção na sinalização. Senão você perde e você vai ter que dar um retorno muito maior. O retorno só pode ser na próxima cidade. Depois dessa viagem eu entendi o que um pastor nosso, da minha igreja, o pastor Paulo Bravo, contando a história de que ele ficou dando voltas na cidade de própria da capital americana, porque eles estavam perdendo a entrada, né? E como ele ficou sabendo disso, que tinha o templo Mórmon, a sede da igreja dos Mórmons, em Washington, D.C., e eles toda hora estavam passando na frente da igreja. E aí ele percebeu que ele estava perdido. Uma distração, né? E eu quero trazer para vocês o estudo das distrações que Satanás está colocando. E por que dessa importância? Porque nós estamos vivendo nos últimos dias. E Satanás está levando muitas pessoas a se distraírem em momentos culminantes. E a batalha da mente, ela vai ser crucial cada vez mais. E aí, Deus, na sua palavra, em 1 Pedro 5,8, nos chama a uma atenção, uma sinalização. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda como derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. A sobriedade aqui, ela está ligada, perdão, a sobriedade, ela está ligada muito com a questão de sonolência, com a questão de embriaguez ou torpez da mente. A mente, quando está embotada, ela tende a diminuir a capacidade das percepções, né? Então o álcool faz isso, o sono, tudo isso tem a ver até com a direção, como eu dei de exemplo, né? Então, Jesus está nos advertindo que tomemos cuidado, porque o mundo vai ter coisas onde estamos convivendo que irão nos levar ou a uma possível embriaguez ou a uma possível sonolência. E lá em 1 Tessalonicenses 5,6 ele diz assim: assim, pois, não durmamos, toma cuidado. Como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, como os demais.
Muitas pessoas acabam entrando em um sono torporoso, que a gente fala na área médica, por conta de uma alimentação pesada que come, alguma coisa pesada que come. E aqui é dessa forma que o autor está colocando. Toma cuidado, não durma igual os outros, preste atenção, porque Satanás não veio para brincar de Satanás. Satanás não veio para passear. Estamos numa batalha e ela não dá trégua, até o último instante. Essa batalha é pelas nossas mentes, ou seja, nossos corações. Quando aparece a palavra coração, na palavra de Deus, tem a ver com a mente. Então, quando Deus fala lá em Provérbios, filho meu, dá-me o seu coração, é colocar a nossa mente voltada para Deus. Mas Satanás ele vai trabalhar contra. Vamos abrir lá em Apocalipse 18, versículo 3. Apocalipse 18, versículo 3, vocês vão ver algo interessante que a palavra de Deus fala. E o Espírito Santo vai nos trazer a clareza. Olha, aqui está falando da prostituta. E como houve um clamor para a destruição dessa prostituta, vem uma mensagem poderosa de Deus. E aí, no final, ele diz, no versículo 3, quando ele sai proclamando a destruição dessa grande cidade e toda a sua luxúria e toda a sua vaidade, ele termina aqui dizendo: pois todas as nações beberam do vinho do seu furor, da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis, e também os mercadores da terra se enriqueceram a custo da sua luxúria. Beberam, se embriagaram em outras versões, né? Em outras versões também vai aparecer isso no Apocalipse 17, quando ela dá de beber do sangue dos santos a todos que estão ao redor dela, os reis, príncipes, mercadores. Por que Deus vai colocar essa revelação? Porque Apocalipse significa revelação. Porque a grande Babilônia, ela vai ser de instrumento para a utilização de Satanás para enganar a humanidade. E aí é que entra a questão. Satanás, ele embriaga a humanidade enganando a humanidade. E isso ele vem desde Gênesis 3, né? Gênesis 3, de 1 a 6, nós vamos ver as formas que Satanás leva ao engano. Lá em Gênesis 3, de 1 a 6, vocês vão ver a forma que Satanás usa para enganar as pessoas. Primeira forma, ele usou aqui, no caso, uma serpente que falava para a mulher. Primeira coisa, é o ato da ilusão, é o ato do engano. O engano é o ato de iludir, através de imagens, através de coisas irreais. Satanás ilude as pessoas e prende elas nesse engano. Uma serpente falando chamou a atenção daquela mulher. E ele estava tocando a árvore da ciência do bem e do mal. Tanto que a mulher vai falar, ela vai introduzir algo que Deus não falou. Se você for pegar no capítulo 2, Deus dá uma ordem bem clara. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia que dela comer, certamente morrereis. E Deus deixa isso bem claro, a palavra de Deus é clara. Mas em nenhum momento Deus falou em tocar. Mas por que a mulher falou em tocar? Porque a serpente estava tocando. Então, a serpente estava iludindo a mulher, se colocando numa posição para que ela pensasse que aquela árvore não era tão perigosa. E ali há o ato do engano. A segunda forma é quando Satanás mistura a verdade com a mentira. É verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha que eu li o que Deus falou. Você pode ler lá. Gênesis 2, versículo 15. Depois você compara o que Deus fala aqui e que Satanás fala. Ou seja, ele deturpou o que Deus falou. Isso se chama sofisma. É a arte ardilosa de colocar mentira na verdade. Colocando a aparência de um argumento correto, mas ele não é. O interessante é que nos nossos dias, as coisas têm corrido muito rápido nessa linha. As pessoas estão sendo enganadas ou iludidas por certas coisas, sendo promessas, sendo formas de ganhar dinheiro. A quantidade de formas de ganhar dinheiro aumentou, né? Não de forma de trabalhar ou de investimento, mas sim de forma de você ganhar milhões, investir milhões, mandar carta para ganhar milhões, e as pessoas vão nessa direção. A outra direção é a crença
que é misturada com uma mentira, mas as pessoas não percebem, porque ela vem inserida igual que o Satanás colocou. E Deus, ele pede para que cuidemos com muita atenção da avenida das nossas almas. Quais são as avenidas da nossa alma? O ouvido, o olho, a boca, o tato, o paladar. Por que estão indo para a nossa mente? Jesus falou isso lá quando ele falou que cuidássemos dos olhos, que é a luz do nosso corpo. E tem outros textos que eu posso trazer depois, uma série só para falar como cuidar das avenidas da alma. Porque elas vão direto para a mente, a batalha está se dando dentro da mente. Para vocês verem o seguinte, os filósofos criaram uma tese que se chama hiperrealidade. A hiperrealidade é quando, nesse mundo moderno, as pessoas estão criando imagens simuladas. E usam essas imagens simuladas constantemente, de tal maneira que o irreal sobrepõe ao real. E aí, a linha entre o real e o irreal se torna obscurecida para aquela pessoa. E ela passa a viver a hiperrealidade. Ou seja, o distanciamento da realidade em si para aquilo que ela criou do irreal nas redes sociais. Então, todo o segmento das redes sociais está criando essa hiperrealidade. E agora eu quero que vocês imaginem com a inteligência artificial, a potencialização dos óculos, né, com a 6G, o 5G já chegou, a 6G vai ser mais velocidade ainda. Será que as pessoas vão querer sair para a realidade tendo um mundo hiper realista? É a pergunta que fica. Mas isso com certeza vai prender muitas pessoas, como tem outras situações que têm prendido, distraído as pessoas num momento crucial, no momento em que precisamos estar olhando para onde Jesus está. E aí eu quero chamar vocês para essa reflexão. Como Satanás vem trabalhando ao longo da história para nos colocar numa hiperrealidade, nos prender para distrairmos do momento principal que estamos vivendo. Sabe, isso aconteceu lá em Números. Presta atenção, Números 13, 25 a 23. Essa história vocês conhecem. Deus tinha colocado seu povo já na entrada da nova terra. E agora ele pede que cada tribo escolha um representante. E esse representante irá ir à terra para espiá-la. São 12 espias. E vão trazer relatórios e vão colher coisas dessa terra. Só que os espias, ao voltarem, eles voltam com boas notícias, mas o relatório também deles se torna hiperrealista. Porque Satanás consegue colocar a incredulidade no coração de cada um deles. Começam a tal forma a dizer que, olha só, versículo 27, fomos à terra a qual vocês nos enviou. De fato, é uma terra que mana leite e mel. Deus disse a verdade. Ela mana leite e mel. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. E vai aumentando. Também vimos ali filhos de Enaque, amalequitas que habitam na terra de Neguebe. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas, os cananeus, e foi aumentando. A tal ponto deles de falarem que a terra pela qual passamos para espiar, a terra que devora os seus moradores. E todo o versículo aqui está no 32. E também vimos ali gigantes que eram para nossos olhos como gafanhotos e nós como formigas. Olha, presta atenção, meu amigo. A hiperrealidade levou aquele povo a visualizar que o problema era maior do que eles. E Satanás implantou a incredulidade. Não vai dar tempo, mas podemos ler também lá em 2 Crônicas 36, 11, 16, outra história, que Satanás ele vai trabalhar contra o que Deus está tentando levar o povo. Naquele momento, em Números 13, tamanha foi a revolta que eles pegaram em pedra para matar Caleb e Josué. E aí o povo teve que amargar 40 anos, porque foram 40 dias que eles fizeram a expiação ali, espiaram, né, a terra. E amargaram 40 anos, morrendo no deserto, porque deixaram
que Satanás semeasse. Vocês estão prestando atenção? A distração que Satanás criou na mente deles deixou eles de fora da cidade, porque aquela geração não entrou na nova terra. É muito importante isso. Perderam um time do momento que estavam vivendo, porque foram embriagados e adormeceram. A mesma coisa aconteceu na história de Jeremias. Aqui em 2 Crônicas 36, 11, 16, fala do momento em que Jeremias está advertindo o povo para que se entregasse a Nabucodonosor. Isso era Deus falando. Entregue-se a Nabucodonosor. E o povo teimava, o povo teimava. Até o momento que se levanta um falso profeta, quebra o jugo que está no pescoço, que o profeta tinha feito um jugo de madeira, Jeremias, e Ananias então quebra aquele jugo. Então Deus manda que Jeremias faça um jugo de ferro. E ainda profetiza contra Ananias, falando que ele ia morrer no final do ano. E falando, aquele profeta que fala e aquilo acontece, é profeta de Deus. Para que o povo caísse as escamas, acordasse da sonolência. Eu quero fazer uma série com vocês para que vocês prestem muita atenção. O que nos leva à sonolência? O que nos leva a dormir, se não que deixemos que as avenidas das almas sejam contaminadas e a nossa mente fique embotada? E nós vamos tratar nisso aqui nessa série. Eu já tratei na outra série a importância do momento que nós estamos vivendo. Nós devemos estar buscando o lugar secreto de Deus, onde Jesus se encontra, que é o santuário celestial, orando e jejuando. Muito mais, agora eu quero falar pessoalmente, eu peço aqui licença meus amigos do canal, que não são da minha igreja, eu quero falar com a minha igreja, olho a olho agora. Nós estamos vivendo Joel 2. Precisamos entrar no santuário chorando e lamentando, nos rasgando a nossa alma. Leiam lá Joel 2, fazendo um jejum. Lá chama que os sacerdotes, os pastores, todo o povo se lamente. Sabe, queridos, nós temos um problema. Podemos incorrer no perigo que está lá em 1 Reis 13. A história de 1 Reis mostra o que se ocorre com a desobediência. Deus espera muito, muito de cada um de nós. Mas Ele não nos deixa sozinhos, Ele nos dá amparo, Ele está querendo derramar o seu Espírito Santo. E por que o Espírito Santo ainda não foi derramado? Eu pergunto para a minha igreja. Porque talvez estejamos incorrendo nessa desobediência aqui, ó. E eu vou falar outro texto para vocês na próxima palestra. Lá em 1 Reis 13, de 11 a 22, tem a história de um profeta. Depois, meus amigos, leiam. Ele era um profeta de Deus. Deus tinha dado uma comissão para ele, para falar contra o altar de Jeroboão. Jeroboão era um rei pecaminoso. E Jeroboão tinha feito um altar para que o povo fosse corrompido e não fosse até Jerusalém, em Samaria. Então esse profeta foi comissionado para profetizar contra o altar. Quando chegou lá para profetizar, ele falou a profecia, o altar rachou, e o rei apontou o dedo contra esse profeta e a mão do rei secou na hora. E aí o rei pediu misericórdia ao profeta, o profeta orou, restaurou a mão do rei e estava indo embora. A ordem de Deus era para que o profeta fizesse a missão dele e voltasse, e não parasse em nenhum momento. Era restritamente essa ordem. Mas, infelizmente, o profeta foi enganado por outro profeta, que escutou toda a história. E chegou para ele e falou, meu amigo, vem para minha casa. Mas ele contou o que Deus tinha falado, repetiu palavra por palavra. Mas no final, o outro profeta falou, não, mas eu sou profeta também de Deus. E Deus falou para você ir para minha casa. Por isso que nós precisamos prestar muita atenção, que contra as artimanhas de Satanás só tem 3 caminhos. 3 caminhos. Contemplação da pessoa de Jesus, através da oração e o estudo da palavra. Seguir restritamente o que Deus fala em nossa vida. Pedir a Deus ajuda para isso. Não é natural nosso. Nós, naturalmente, somos carnais, está lá Romanos 8. E para que isso morra, precisamos do poder do Espírito Santo, é o que Romanos 8 vai falar. E aí vem a mudança da nossa mente. Para que a nossa mente, nosso foco esteja na pessoa de Jesus. Porque esse profeta, por um relance,
ele deixou de seguir o que Deus tinha pedido. E Deus manda um leão. Porque o pecado do profeta foi muito severo. Deus havia advertido ele que não voltasse pelo meu caminho. Olha o que Deus nos adverte. Colossenses 3, Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se morremos para as coisas do mundo, Romanos 8 fala sobre isso, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, ou seja, um santuário celestial. Pense nas coisas lá do alto, e não nas aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês agora está oculta em Cristo Jesus e em Deus. Precisamos nos colocar nas coisas do alto, para que aconteça isso aqui, o que está lá em Romanos 12, versículo de 1 a 3. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não deixe que Deus, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queremos uma vida cristã de alta performance? Precisamos ter uma renovação da mente. As avenidas da minha alma têm que estar fechadas para as coisas desse mundo. Eles têm que estar abertas para as coisas celestiais. Todas as avenidas. E nós vamos aprender isso na próxima série. Mas a começar por agora, eu quero que coloquemos cada vez mais o propósito de contemplar a face de Cristo Jesus. Isaías 45, 22. E ele diz, orem para mim, para que busquem salvação. Só em mim tem salvação. Deus fala isso. Só em mim há salvação. Isaías 45, 22. E nós precisamos entender esse momento. Veja depois a série O Lugar Secreto. A importância de estarmos contritos para que o alto e sublime habite em nós. Isaías 57. Fala que o Senhor habita no alto e santo lugar, mas ele habita também no coração contrito contrito e humilhado. Vamos tomar cuidado. Podemos ser enganados pelo nosso eu, esse é o maior ponto. Podemos ser enganados pela incredulidade que Satanás quer sempre colocar na nossa vida, como eu li para vocês a questão dos espias. E podemos ser enganados também com a questão de falsos achismos. Tem muito falso profeta falando, pessoas pregando achismos, porque não falam assim diz o Senhor. Eu quero falar novamente com meus colegas da igreja, da minha igreja. Estamos no limbo. Literalmente estamos no limbo. Porque falamos que a igreja Laodiceia é morna. E aí falamos, a igreja Laodiceia é morna. E tudo bem. Mas esquecemos da pessoa que está batendo a porta, que é Jesus Cristo. E a maravilha que ele quer fazer, ele quer nos colocar colírio, ele quer dar vestes novas e nos dar um ouro refinado, que significa a capacidade e resiliência para passar pelo período de tribulação. Deus quer dar essas três coisas, mas para alguns estamos mornos. Tem um outro grupo que se coloca numa posição de julgar, porque já chegaram a um padrão de forma de vida. E estão brigando agora contra aqueles que se acham mornos. E tá tudo bem. Mas os dois lados estão esquecendo da pessoa que está batendo a porta. E a capacidade que ele quer de fazer, de renovar a nossa vida. E aí agora eu falo para todos, meus amigos. O Senhor tem infinitamente mais para fazer por nós. Se nos colocarmos totalmente. Salmo 42. Terminando. Salmo 42.
Peça isso para Deus. Peça isso para Deus. Só vai acontecer se nós começarmos a pedir, sentir a nossa necessidade. E aqui fala sobre necessidade. Assim como a costa suspira pela corrente das águas, por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando irei me apresentar diante da face de Deus? Em minhas lágrimas tem sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem, aonde teu Deus está? Hoje é o dia de buscarmos a presença de Deus com essa sede. Hoje é o dia de estarmos na presença dele. Vá lá, busque, para você entender o que é estar na presença de Deus, no lugar secreto. Entenda o momento que nós estamos vivendo e nós precisamos entender isso. Não adianta só o Roberto falar. Cada um tem que entender que precisa se dobrar de joelhos e pedir isso a Deus. Senhor, me dá sede. Muda a minha mente. Que minha mente não queira mais essas coisas do mundo, mas queira as coisas do céu. Pense nas coisas do lado do alto. Que haja uma renovação. E eu vou falar para vocês também a caminhada da renovação, como se dá. Porque eu também estou nesse processo maravilhoso de renovar a minha mente através de coisas saudáveis. Pensamentos saudáveis, pensamentos obstrutivos, cansaço. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Vamos orar. Amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Essa mensagem fala o meu coração, como vai falar também o coração deles. É o teu Espírito falando, Senhor. Nos ajude a ter mais sede de Ti do que as coisas dessa vida. Nos ajude a querer mais o céu do que essas coisas. Nos liberta dessa hiperrealidade que Satanás quer nos manter presos aqui. Mornos, ou quem sabe, cegos. Mas, Senhor, nos coloca o colírio. Nos desperte da nossa mornidão. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Até a próxima.